Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Graça e paz, meus queridos. Tenham todos uma noite muito abençoada. Chegando mais uma vez nesta transmissão, um dia que nós separamos para oração ali no nosso templo. E que hoje nós estamos aqui aprendendo um pouco mais do Senhor. Teremos um tempo de oração também, para colocar a sua vida diante do Senhor. Seja uma noite muito abençoada, marcada pela presença viva do nosso Deus. Que Deus possa receber a honra, a glória e todo o louvor nesta noite. Irmã Shirley, graça e paz, minha querida irmã. Senhor abençoe sua vida. Tá dando para sentir o cheirinho da janta aqui, viu, irmã Shirley, que só tá fazendo aí, ó. Pastor Nicodemo, boa noite, meu querido. Deus abençoe sua vida também. Edivar, Laureano, Deus abençoe sua vida, a vida da Ana. Seja presente na vida de vocês. Hudson, Deus abençoe, meu querido. Grande abraço para você. Marta Teixeira, que bom te ver aqui, Marta. Muito feliz pela sua presença aqui com a gente. Deus abençoe sua vida poderosamente. Muito bem, meus irmãos, esse é um tempo de aprendizado para nós. Estamos crescendo no aprendizado juntos
num momento difícil. Essa é aquela expressão muito corriqueira aí que se usa, que é abastecer um avião em movimento, trocar o pneu do carro com o carro andando, alguma coisa assim, né? Porque nós estamos vivendo no meio de uma pandemia e que nós estamos aprendendo a conviver com ela e aprendendo a superar as dificuldades. Como igreja, estamos aprendendo como agir e reagir em meio a isso, como viver igreja nesse tempo onde esse afastamento social é necessário e obrigatório. Então, a gente está aprendendo juntos, né? As experiências são muito importantes, algumas pessoas sempre estão fazendo contato e dando algumas sugestões, ajudando. É isso mesmo, o que a gente quer é isso mesmo, uma participação, é um envolvimento. Isso é muito bom, saber que a gente não está sozinho, né? Nós estamos com esse afastamento social, mas através dos recursos que Deus nos deu, da tecnologia que Deus nos deu, nós não estamos longe, estamos sempre perto, né? Estamos sempre conversando. Alguns irmãos a gente tem falado por telefone, alguns ligam para mim, outros eu ligo para eles, áudios de vídeos. Então a gente está caminhando e aprendendo junto a viver igreja nesse período. Até que dia que vai acontecer isso, meus irmãos, eu não sei, né? Deus sabe, e no tempo certo Deus vai encaminhar novas soluções para nós. Mas por enquanto a solução que nós temos, a indicação dele para esse momento é essa, né? Então a gente vai caminhando nessa direção então durante esse tempo, né? Manlaís Ellen também entrou aqui com a gente. Minu Teixeira, Deus abençoe, Minu, sua vida também. E Alessandro Gabriel, Deus te abençoe, meu querido. Boa noite para todos. Isso aí, saudade da Marta mesmo, né, o Minu. E isso é importante. Lucinéia, o pessoal está chegando aqui devagar, estão chegando aqui, estão aproximando os irmãos da igreja, outras pessoas de diversos outros lugares chegando. Então é isso aí, permanece ligados aí. Amém, irmã Lucinéia, fica ligado aí, tá bem? Tá bem? Nós já vamos daqui a pouco ler um texto na palavra de Deus, fazer uma meditação na palavra do Senhor. Depois da meditação nós vamos ter também um tempo de oração. Vamos orar pela sua família hoje. Mês de maio é o mês do lar e alguns projetos estão sendo desenvolvidos no sentido de abençoar a família. Os irmãos da igreja têm recebido diariamente pelo grupo de WhatsApp da igreja os motivos de oração pela família, todos os dias. Um trabalho bem preparado pela Junta de Missões Nacionais, um áudio e uma imagem para que se você lembre desse motivo de oração do dia. Então vamos unidos nesse ato de fé, vamos vencendo em Jesus. Cada dia nós vamos alcançando a vitória. Então que Deus possa abençoar a vida de cada um. Márcia Gomes, bem-vinda também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar então? Vamos conversar, falar com o nosso Deus, conversar com o nosso Deus. Dizer a Ele quanto nós desejamos a presença dEle na nossa vida, quanto nós desejamos aprender dEle também nesta noite. Então vamos orar nesse momento, falando com o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor agora, Deus, que o Senhor esteja presente na nossa vida aqui, também na vida do meu irmão, minha irmã, onde estiver agora. Todas essas pessoas que estão nos ouvindo, participando, assistindo. Ó Deus, em nome de Jesus, que a bênção e a graça do Senhor Jesus alcance cada um neste momento, Pai. Queremos estar na presença do Senhor e queremos ouvir e discernir aquilo que o Senhor quer dizer para nós hoje. Aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que o Senhor possa nos dar esse entendimento nesta noite, Pai, da Tua Palavra, e nos dar o entendimento da Tua vontade nas situações que nós vivemos em nosso dia a dia, Pai.
fala o nosso coração. Recebe, Deus, esse tempo, recebe, Deus, esse momento agora na presença do Senhor. Que o Senhor seja glorificado na nossa vida, na vida de cada pessoa que está acompanhando conosco agora ao vivo, na vida de cada pessoa que estiver acompanhando posteriormente através da gravação, que nesse momento o Senhor possa estar visitando essa pessoa com o poder e com a graça do Senhor Jesus. Pai, fala conosco e nos permita, ó Deus, entender a Tua voz. Dá-nos discernimento espiritual, Pai. Cuida de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu quero hoje compartilhar com vocês sobre um texto da Palavra de Deus, sobre a questão da confiança em Deus. Quando Jesus está presente, o que acontece na nossa vida quando Jesus se faz presente, onde Jesus está, o que acontece? Está lá em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, eu vou ler aqui na versão King James. Se você estiver usando a versão eletrônica, você pode utilizá-lo aí, ou tiver escrita também. Eu quero ler a partir do versículo 40 até o 42, e depois a gente continua no versículo 49. Jesus está realizando o seu ministério, viu a multidão que recebe Jesus, e dois acontecimentos ali irão marcar esse momento. A presença desse dirigente da sinagoga, esse líder religioso, que chega diante de Jesus clamando pela sua filha, e no mesmo contexto surge então uma mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos. Hoje nós não vamos falar sobre a questão da mulher a partir do versículo 43, não. Vamos falar sobre do 40 até o 42, e a continuação do 42 vai começar lá no versículo 49. Então a gente vai ler esses versículos e vamos conversar um pouquinho sobre alguns acontecimentos que estão aqui nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 40. Assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. Enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Vamos agora ao versículo 49 de Lucas 8. Falava ele ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente crê, e ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e lamentavam por ela. Diante disto, Jesus os encorajou: não choreis, não pranteeis, ela não está morta, mas dorme. E muitos zombavam dele, pois tinham a certeza
de que ela estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão e em voz alta ordenou: menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou e no mesmo momento ela se levantou. E ele mandou que lhe dessem algo para comer. Os pais da menina ficaram maravilhados. Contudo, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que se passara ali. Muito bem, meus queridos, aqui está um texto muito especial para nós pensarmos nesta noite. Noite de oração, noite de aprendizado na palavra do Senhor. Temos tantas coisas preciosas nesse texto, mas nos pegar algumas questões mais pontuais, não podemos prolongar muito aqui nele. Mas vamos então pontuar algumas coisas aqui. Jesus é recebido, o texto diz que havia grande alegria nas pessoas, havia uma expectativa muito grande da chegada de Jesus. Quando Jesus chega, a primeira pessoa que chega perto dele era um líder religioso, o líder da sinagoga, o dirigente da sinagoga local. Não somente chega, mas se lança aos pés de Jesus, implorando para que Jesus fosse à sua casa. Sua filha de 12 anos estava à beira da morte, mas havia entre a casa daquele homem, havia então uma multidão. E essa multidão comprimia, essa multidão impedia a caminhada de Jesus. Meus queridos, eu quero nesse primeiro ponto aqui do texto que nós lemos, lembrar que o Senhor, ele não demonstrou naquele momento que ele não se importava. O texto diz que enquanto ele caminhava, ele estava indo, ele ouviu o pedido daquele homem. Mas nesse trajeto surge um obstáculo, mas um obstáculo para o qual não era algo que surpreenderia o poder de Deus. Talvez a situação que se assemelha muito à ressurreição de Lázaro vai nos ajudar a entender também isso. Porque quando Jesus está indo ao enfermo, quando Jesus chega ao morto, Jesus não realiza uma cura, mas uma ressurreição em todos os dois casos. O que nós aprendemos aqui, meus queridos, é que dentro da perspectiva humana, os problemas eles podem ter um significado diferente e um tempo diferente daquele tempo de Deus. O tempo de Deus agir não é o nosso tempo, nem a forma de Deus agir é a nossa forma. Ele tem os seus meios. Ele é soberano, ele é Senhor sobre todas as coisas, ele governa sobre tudo, sobre todos. É ele quem está no controle da situação da nossa vida. Vida ou morte, para ele, não faz diferença, porque ele é Senhor da vida e venceu a morte. Ele nos permite, então, vivenciar essa experiência daquele pai que chega ali desesperado na súplica pela sua filha, que há alguns contextos aqui históricos, 12 anos, mas a mulher também havia 12 anos, mas a gente não vai entrar nisso. Isso eu expliquei para os irmãos em uma das nossas últimos cultos na igreja, a gente falou a respeito desse significado aqui. Mas depois nós vamos então encontrar, depois de aquela multidão comprimindo ali Jesus, aquela mulher se aproximar, Jesus, tocar em Jesus e ser curada, nós então retomamos e voltamos então lá na situação daquele homem, daquele pai desesperado pela
pela cura da sua filha. O texto diz que aquele momento que a multidão impedia Jesus de caminhar, quando Jesus ainda estava falando com aquela mulher, o texto diz que enquanto ele falava ainda, chegou então uma pessoa lá da casa daquele homem, daquele dirigente da sinagoga, e traz uma notícia que ninguém gostaria de ouvir. A notícia era: sua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Meus irmãos, nós temos aqui duas coisas que são importantes para que nós venhamos a entender algumas coisas nesse texto, e a gente vai continuar a lembrar um pouco sobre ele ainda mais. Aqui, nesse momento, no versículo 49, existem duas coisas que são o grande desafio que nós enfrentamos em nosso dia a dia: o tempo e a morte. Duas coisas que nós não temos controle sobre elas, duas coisas que nós não somos nós quem governamos. Nós não sabemos qual a duração da nossa vida. A Bíblia diz que a partir dos 70 é canseiro e enfado, mas nós não sabemos a duração da vida. Nós não sabemos quando será o final da nossa vida, não sabemos o que sucederá no espaço de tempo. A gente conversava tanto aqui ontem quanto hoje com uma irmã, e a gente falava a respeito disso. No domingo nós estávamos reunidos ali no templo, com todas as medidas daquele momento inicial dessa pandemia. Ainda não havia um agravamento tão grande dela no mês de março. Reunidos ali, tivemos a celebração de manhã, à noite, despedimos dos irmãos. Na terça-feira nós nos encontramos lá no templo novamente para o momento de oração, com todas as medidas de segurança, evitando maiores contatos. E de repente o irmão pergunta ao final do culto: pastor, vai ter culto no domingo? Eu falei: vai, por enquanto está tudo sob controle, nós vamos continuar, não vai ter problema nenhum. No decorrer da semana as coisas mudaram repentinamente. Nós tivemos que comunicar com as pessoas por telefone, por WhatsApp, informando para elas: olha, as atividades da igreja estão suspensas por tempo indeterminado em função da proliferação do coronavírus. Ou seja, uma mudança rápida, brusca, intempestiva, onde nós não tínhamos controle sobre ela. E desde esse período, no mês de março, estamos ainda nesse afastamento social. Algumas igrejas têm feito algumas reuniões com um grupo menor de pessoas, correndo os riscos necessários, ou evitando os riscos desnecessários, mas algumas outras, por uma questão de cuidado que nós temos com a saúde dos nossos irmãos, nós ainda mantemos o nosso contato com vocês através de redes sociais, através de contato telefônico ou mensagens. Não estamos deixando de levar o consolo do Senhor, o conforto, a palavra do Senhor a vocês, mas o desejo nosso era estar juntos. O tempo, meus irmãos, ele é algo que nós encaramos dentro da perspectiva humana. Essa palavra tempo, para nós, ela tem um significado, para Deus tem outro. A palavra tempo para Deus é a palavra kairos, é o tempo de Deus, que ele tem o controle sobre ele desde a criação, tempos eternos. E para nós é a palavra cronos, que é a palavra de onde deriva o nosso calendário, a nossa cronologia.
E aí nós marcamos o nosso tempo. Nós temos então o controle do nosso tempo dessa forma. Nós temos um calendário onde nós vemos os dias, os meses e os anos. Para Deus, a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Então são a visão limitada nossa do tempo e a visão ilimitada de Deus do tempo. Muito bem. Então nós não temos o controle sobre ele. O autor de Eclesiastes diz que há um tempo para cada propósito aqui na terra. Há tempo para tudo. E ele vai descrevendo ali, em Eclesiastes capítulo 3, esse tempo como ele se manifesta. Mas nós não sabemos. Tiago nos diz que nós devemos ter um controle do tempo de uma tal forma que nós não falemos que nós vamos a tal lugar amanhã e lá nós vamos viver lá, vamos ganhar muito dinheiro, vamos ficar ali, vamos fazer isso. Tiago diz o seguinte: quando você pensar em fazer algo, se Deus quiser, se o Senhor permitir, se Ele tiver o tempo disponível para que eu faça isso, eu vou fazer. Então vejam, nós não temos, o Senhor, Ele é o Senhor do tempo. A cronologia que nós marcamos em nosso calendário, para Deus há infinidade. Nós priorizamos os dias do ano, nós temos também a questão dentro dessa cronologia, nós temos o calendário, a virada do tempo, dos anos, dos meses, aniversário e tudo mais. Nós marcamos assim, Deus não. Mas nós não temos o controle de quantos anos nós vamos viver, quanto tempo nós vamos viver, como será os próximos dias. Não sabemos como, se o dia que nós vamos voltar a reunir, nós não podemos nem cronometrar esse tempo também. Não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. Agora, uma outra coisa que o texto fala aqui, que nós não temos controle sobre ela, sobre a morte. Vejam que ali estava uma situação de uma menina de 12 anos que alguém chega e diz o seguinte: está tarde demais, não precisa mais incomodar o mestre, o tempo já venceu e essa pessoa já morreu. Veja que nós definimos então esse tempo e nós também enfrentamos nesse espaço de tempo a vida e a morte. Nesse espaço de tempo, nesse espaço entre a vida e a morte, está esse tempo que o Senhor nos dá. E como nós vivemos esse tempo é que é importante. Agora vejam o seguinte: quando chega então a pessoa dizendo, não incomode mais o mestre, que ela já morreu, já está morta, não tem vida mais nela. Vejam, meus queridos, que quando isso ocorre, as pessoas estão dizendo o seguinte: olha, acabou toda a esperança. Não tem mais jeito. Nós não temos controle sobre a morte. Vejam quantas pessoas estão morrendo todos os dias ainda no país por causa desse vírus. A medicina está trabalhando, os profissionais da saúde estão ali nos hospitais, recursos têm sido colocados à disposição, pessoas estão sendo cuidadas até o limite, mas muitas estão morrendo. Porque por mais que o ser humano se esforce, ele não consegue acrescentar 1 segundo de vida à sua existência. Jesus disse que nós não podemos acrescentar um côvado da nossa estatura, nós não podemos mudar aquilo que só Deus pode fazer. Meus queridos, nós precisamos então entender que vida e morte estão nas mãos do Senhor, não somos nós quem definimos quem vai viver, quanto tempo vai viver e como vai morrer, quando vai morrer, em que situação. Agora, vejam que a morte, ela é uma realidade que incomoda todo mundo. Logo depois que chega aquela notícia da morte daquela menina, o texto diz que todos começaram então a chorar, a prantear a morte daquela menina. A morte, ela causa uma comoção na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para a morte.
Nós fomos feitos para a vida. A morte entrou no mundo como consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A entrada do pecado no mundo trouxe junto com ela a morte. Então nós não vamos acomodar com a morte. Ela continua causando a comoção das pessoas. Ela causa tristeza, ela rompe relacionamentos. A morte ela causa tantos males na vida daqueles que ficam. Então ela causa um transtorno na vida das pessoas. E quando então Jesus está ali e chega então aquela notícia e as pessoas começam então aquele transtorno, Jesus diz o seguinte: não tenha medo, não temas, somente creia e ela será salva. Foi a mesma palavra que Jesus disse lá para Maria e para Marta, também em João capítulo 11. Assim que chegou então lá na casa de Jairo, Jesus vai fazer uma reunião de oração. Veja que ele chama à parte, ele não permitiu que aqueles que estavam ali questionando que ela estava morta, ele não permite que eles possam ir junto, nem quem estava transtornado emocionalmente como estavam. Ele diz o seguinte: olha, eu quero que vá comigo apenas Pedro, João, Tiago, o pai, a mãe da menina, 5 pessoas, e mais Jesus, 6 pessoas. E ali foi realizada uma reunião de oração poderosa, que trouxe não a cura para uma menina de 12 anos, mas a ressurreição. Um milagre de devolver a vida estava ali nas mãos daquelas 6 pessoas. Os 3 apóstolos, que Jesus os chama para ir com ele. O pai e a mãe da menina, que Jesus já havia dito para eles: não tenham medo, somente creia e ela será salva. E firmado então nessa palavra, eles então se reúnem. Eles vão ali até o quarto onde está a menina. Estando ali naquele quarto, Jesus então vai trazer aquela menina de volta à vida. Meus irmãos, esse texto nos mostra uma coisa muito importante, que nem sempre a presença de muita gente é sinal de milagres. Vejam que não foi aquelas pessoas que estavam amontoadas naquela casa chorando que foram as pessoas que Jesus chamou, mas sim apenas aqueles que estavam vivendo uma realidade, mas estavam firmados numa fé verdadeira no Senhor Jesus. Muitas vezes as multidões elas são um incômodo. Vejam que quando Jesus vai até para atender aquela menina, havia a multidão que impediu Jesus de chegar, e Jesus realizou a cura daquela mulher. Agora ali havia uma outra multidão cética que estava dizendo o seguinte: não tem jeito mais, não tem mais jeito. O texto diz aqui no versículo de número 53, que diz o seguinte: então muitos zombavam, pois tinham certeza que aquela menina estava morta. Veja uma coisa aqui tremenda, meus irmãos. A certeza humana nem sempre está certa. A certeza humana, aos olhos de Deus, ela é incerta. Veja que aquela certeza humana que tinha visto a menina, olha, não tem jeito mais.
As pessoas já tinham passado por lá, já estava acontecendo um velório, aquele tempo onde Jesus saiu, chegou na casa de Jairo, já havia um velório, as pessoas já haviam sido comunicadas a morte da menina, muitos já tinham ido lá, visto o corpo dela, ela estava ali sem vida. E as pessoas estavam certas. O texto diz que havia uma certeza nelas que a menina estava morta. E o texto diz que eles começavam então a zombar de Jesus. Meus irmãos, às vezes a multidão é muito cética, muito incrédula. Ela vê tantas coisas, mas não acreditam. Mesmo sabendo que Jesus estava ali, que ele disse que ele havia já realizado tantos milagres antes, e Jesus dizendo, não creia, ela será salva, eles não acreditaram. Cuidado quando você se deixa impressionar por multidão, achando que é na multidão que está o milagre. Não, meus irmãos, o milagre está na fé. O milagre está exatamente naquelas pessoas que exercem uma fé verdadeira. Ali estavam pessoas que estavam confiantes daquilo que Jesus iria fazer. E o texto diz que Jesus então vai ali, dá uma ordem para aquela menina então, ela levanta, quando ele toma pela mão, manda que dê alimento para ela, e eles então estão agora rejubilando, glorificando, exaltando a Deus por causa do que Jesus havia feito naquele momento. Meus queridos, essa palavra, esse texto, ele nos traz uma oportunidade para nós refletirmos. Hoje nós estamos vivendo uma realidade diferente. Aquelas grandes reuniões, aqueles grandes eventos que se faziam nas igrejas, reuniões de cura, libertação, milagres, reunião de tanta coisa, onde as pessoas iam ali levando causas as impossíveis, as coisas mais difíceis, e se fazia uma reunião e ali multidões e multidões de pessoas estavam indo nessas reuniões. Houve uma mudança. Jesus está nos mostrando aqui, meus queridos, que houve uma mudança em tudo isso. Não precisa desse alvoroço todo para que o milagre de Jesus aconteça. Não precisamos de penitências, não precisamos de coisas fantásticas, apenas uma coisa, o exercício da fé no Senhor Jesus, mais nada que isso. E o texto então nos faz recordar tudo isso. Você está aí na sua casa, não sei quantas pessoas, sozinho, 2, 3, 4 pessoas, ou talvez mais que isso, mas aí está a igreja na sua casa, aí está o exercício da fé na sua casa, independente do número de pessoas. Nós não precisamos de grandes ajuntamentos para grandes milagres. Precisamos de ajuntamento de pessoas que exercitam a fé verdadeira no Senhor. É aqui que acontece o milagre. As pessoas, elas precisam se aproximar de Jesus, sim. Precisam ver o poder de Jesus. Precisamos tê-las juntos no templo. Precisamos levá-las a viver em comunhão. É importante as pessoas estarem juntas ali no templo. Mas os grandes milagres, nós vamos ver em toda a narrativa bíblica, eles vão acontecer sempre em pequenos grupos, em pequenas reuniões. Pequenas reuniões. Você pode pegar o relato do livro de Atos dos Apóstolos. Começa a ler a partir do primeiro capítulo. Depois você vai chegar no capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Depois no capítulo 3, aquele milagre da cura daquele homem deficiente físico. E depois você começa a ver os milagres, começa a marcar na sua Bíblia os milagres. Sempre eles aconteciam em pequenos grupos. As multidões presenciavam quantos milagres, mas nada disso mudava a vida delas. Nos momentos cruciais, sempre era um grupo resumido. Jesus queria orar ao Pai, ele ia para o monte com um grupo resumido de pessoas, ele não queria multidão, não levava a multidão com ele, nem todos os discípulos iam com ele, eram 3, 4 pessoas que estavam sempre juntas orando. Quando a igreja ela entende que a reunião de oração
ela independe de termos uma multidão de pessoas, que caracteriza a presença de Jesus. Vejam que enquanto Jesus não chega na casa de Jairo, ali está a morte. Quando Jesus chega, a vida chega, porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida chega porque Jesus está lá. O que determina o poder do Senhor em um momento de oração, na sua casa, em qualquer lugar, é a presença de Jesus, e não quem está lá. Não é o pastor que ele tem um poder maior do que o outro, não é o irmão, não é o líder tal, não, meus irmãos, é Jesus. Ali estava um chefe da sinagoga, um líder religioso, ele não pôde fazer nada. Quem vai fazer o milagre é Jesus. Ali estava uma multidão de pessoas vendo a menina morta e não puderam fazer nada. No caso anterior, ali estava uma mulher, 12 anos, tinha ido tudo quanto é médico, procurado tudo quanto é jeito, não conseguiram fazer nada. Foi Jesus chegar. E quando Jesus está presente, ele faz maravilhas. E na sua casa, Jesus estiver aí, não tem nada que ele não mude. Tudo é possível, diz a palavra de Deus, para aquele que crê. Tudo é possível. Nada é impossível para Deus, diz o Senhor também. Então creia. Jesus presente na sua vida, na sua casa, a vida está presente. Jesus estando presente na sua casa, a transformação está ali naquele lugar, o ambiente muda. Veja que de um ambiente de morte, de choro, de pranto, de dor, de lamentação, aquele ambiente mudou para um momento de glorificação do nome de Deus. Momento de júbilo, de grande alegria, porque Jesus chegou lá. Leva Jesus para sua casa, ele vai trazer vida para sua casa. Esse estado de morte espiritual na sua casa vai se transformar em vida. A gente está vivendo esse mês de maio, esse mês da família. Você quer vida na sua família? Coloca Jesus aí na sua casa, leva Jesus com você. Jairo ficou lá esperando, ele foi junto com Jesus, levou Jesus com ele até a sua casa. Não que Jesus não soubesse onde ele morava. Ele sabe onde você mora, ele sabe a realidade do que está acontecendo hoje aí na sua casa. Ele sabe tudo que está acontecendo aí na sua casa. Agora você precisa conduzir Jesus até a sua casa. Você conduz Jesus até a sua casa pela fé, pela confiança no Senhor e através da entrega da sua vida a Jesus. Da rendição total a Jesus. Deixe Jesus assumir o controle aí na sua casa. Deixe Jesus mudar a realidade espiritual da sua família. Ele pode fazer isso. Ele pode transformar o coração do seu marido, da sua esposa, do seu filho. Ele pode curar desta doença, desse mal que está aí na sua casa. Ele pode trazer à vida coisas que estão mortas. Ele ressuscitou aquela menina. A Bíblia diz que ele é a ressurreição e a vida. Valores que estão mortos aí na sua casa, ele pode ressuscitar esses valores aí na sua casa hoje. Mas ele tem que estar aí. Você tem que aprender a declarar como Josué, diante daquela situação em que aquele povo estava servindo a outros deuses, buscando a ajuda de outros deuses. Josué toma uma atitude e fala o seguinte: vocês podem seguir a quem vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você está servindo a Jesus na sua casa, creia que Ele vai fazer um milagre. Se a sua família, Jesus está aí na sua família, creia no milagre dele, nada é impossível para ele. Entregue a sua vida, entregue a sua casa, convide Jesus, entra Jesus na minha vida, entra Jesus na minha casa. Apocalipse capítulo 3, Jesus está à porta. Ele diz: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, vou cear com ele e ele comigo. Jesus só entra se você permitir, ele te dá a liberdade de escolher isto.
Ele só entra se você deixar que ele entre. Abra a porta. Deixe Jesus entrar na sua casa, meu querido. Deixe Jesus transformar a sua vida. Deixa Jesus mudar a sua história. Veja que a história daquele casal, ele vai mudar repentinamente. Uma história de uma menina de 12 anos que no momento é um momento de morte, mas logo na sequência é um momento de vida. A história muda completamente quando Jesus está presente. A sua história vai mudar. A história de sua vida vai mudar quando Jesus estiver presente na sua vida e na sua casa. Consagre ao Senhor a sua vida. Consagre ao Senhor a sua casa. Seu marido, esposo ou filho não serve ao Senhor, ore por eles, consagre a vida deles ao Senhor, peça ao Senhor por eles, interceda, prostre diante do Senhor por eles, para que eles sejam salvos. Eles estão vivendo um quadro de morte espiritual porque estão longe do Senhor. Declare a vida do Senhor Jesus nessa pessoa, sobre a vida dessa pessoa. A ordem de Jesus para aquela menina foi: levanta. Declare diante do Senhor, na sua casa, a vida sobre aquele que está morto espiritualmente, para que ele possa voltar à vida. O morto, ele não está ouvindo. Aquela menina não precisou estar acordada para ouvir a voz de Jesus. Pessoa, você pode declarar sobre ela a vida em qualquer momento, seja ela dormindo ou acordada. Ore por ela, tire tempo. Declare a vida de Jesus sobre essa pessoa na sua casa que não serve ao Senhor. Consagre a vida dela ao Senhor. Creia que o Senhor pode mudar o quadro da sua vida, mudar a sua história, salvar o seu ente querido, mudar, transformar. Entregue a sua vida a Jesus, a sua família ao Senhor. E tenha uma família transformador. Transformador. Em que você vai chegar ao final do mês e verá os grandes milagres, os grandes feitos do Senhor aí na sua casa. E você vai testemunhar sobre isso. E você vai dizer às pessoas sobre isso que Jesus fez. Creia no poder de Jesus, que pode mudar a sua vida e a sua história. Ele mudou a vida, a história de Jairo, sua esposa, sua filha, da sua casa. E ele muda hoje a sua história, a sua vida, a sua casa, sua família. No nome de Jesus, que você agora confie no Senhor, ouça a palavra de Jesus, não duvide, não temas, foi a palavra de Jesus para Jairo, crê somente, creia, meu querido, não tenha medo do que está acontecendo na sua casa hoje, somente creia, tudo é possível ao que crê. Amém? Então nós vamos orar agora. Nós vamos fazer oração pela sua família agora. Pela sua casa. Tem alguém na sua casa que ainda não serve a Jesus, ainda não entregou a sua vida a Jesus. Se una a nós agora nesse momento de oração, nesse ato de fé. Você está aí da sua casa, eu estou aqui, outras pessoas estão em outros lugares. Vamos nos unir nesse ato de fé e declarar a vida do Senhor Jesus aí na sua casa. Vamos unir nesse ato de fé. Tem alguém na sua casa que não serve a Jesus? Nesse ato de fé, declare a vida do Senhor Jesus sobre esta pessoa. Agora, nesse momento onde você está. Creia tão somente. Não tenha medo. Creia. E você verá o milagre de Jesus na sua casa. Tem um problema com o filho? Tem um problema aí com o marido, com a esposa? Creia. Creia. Não tenha medo. Somente creia. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, mediante o ensino do Senhor, da Tua palavra, e essa palavra do Senhor que o Senhor nos mostra que ela é a verdade, uma verdade imutável. Os tempos podem passar, as culturas, os costumes, a sociedade pode mudar em muita coisa, mas a Tua palavra, o Senhor diz que ela não muda.
O Senhor diz na sua palavra que a erva brota, cresce, floresce, ela morre, mas a palavra do Senhor não, ela está sempre viva. Essa palavra é imutável, porque foi o Senhor que a declarou para nós. Os feitos do Senhor Jesus, durante o seu ministério, repetem a cada dia. Maravilhas e milagres acontecem. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero agora, unido com essa pessoa que está lá do outro lado, lá na sua casa, a quilômetros de distância de nós, eu quero me unir a ela nessa fé. Nessa mesma fé que o Senhor uniu ali aquelas 5 pessoas para aquele tempo de oração, junto com mais Jesus ali naquele lugar. Eu quero me unir a essas pessoas agora, Deus, para que juntos cheguemos até a Tua presença e declaremos juntos ao Senhor: eu creio, eu creio, eu não tenho medo, eu creio. Senhor, eu quero me unir a essa pessoa agora que precisa de um milagre ali na sua casa, que tem um ente querido seu que ainda não conhece Jesus como Salvador e Senhor. Senhor, em nome de Jesus, liberta agora essa pessoa da escravidão espiritual, Pai. Liberta do império das trevas, liberta do poder da morte espiritual e traz vida para essa pessoa, Pai, porque o Senhor está presente ali nesse lugar, nessa casa, Pai. Senhor Jesus, onde chega, o Senhor traz vida. O Senhor estando presente nessa casa, Deus, traz vida. Vida é no Senhor Jesus agora para essa pessoa ali, nesta família, Deus. Não importa, Pai, o estágio que esteja essa pessoa, Pai. Agora o Senhor pode ressuscitar essa pessoa da morte espiritual, Deus. Devolver a vida para ela. Sustentar a vida dela. Logo depois do milagre, o Senhor manda que dê alimento. O Senhor é o pão da vida. O Senhor é aquele que vai alimentar aquele que nasceu de novo através da sua palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, vai agora ao encontro dessa pessoa que já nasceu de novo. Dá a ela o alimento espiritual que ela precisa para se fortalecer no Senhor também, Pai. Visita, Deus, essa família que está enfrentando aquele problema de desajustes dentro de casa, com o marido, com a esposa, com os filhos. Pai, em nome de Jesus, visita ali, traz paz, restaura, ó Deus. Converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos maridos às esposas, das esposas aos maridos, e traz paz no contexto familiar agora, ó Deus, em nome de Jesus. Visita, ó Deus, esta família que está sofrendo com alguém enfermo dentro de casa, ó Deus. Traz cura, Deus, para aquela enfermidade, Pai. O Senhor é a cura, a nossa cura, o Senhor é a vida. O Senhor é aquele que traz de volta aquilo que se perdeu, Pai. Então, em nome de Jesus, devolve a saúde para essa pessoa, Deus. Traz cura para ela, Pai. Ó Deus, quantos valores têm se perdido através do tempo nas relações entre as pessoas. Quantas mágoas, tantos ressentimentos, quanto ódio na convivência familiar, que tem feito com que valores especiais tenham se perdido durante o tempo, Pai. E nós pedimos agora, em nome de Jesus, devolve, restaura, ressuscita os valores espirituais na família, os valores sentimentais e emocionais na família, Pai. Pai, em nome de Jesus, traz harmonia e traz paz para as famílias, Deus. Transforma, Deus, as vidas nesse momento, Deus. Porque o Senhor está ouvindo, está vendo, está indo ao encontro dessas pessoas. Pai, que a Tua palavra se cumpra agora, nesta vida, nesta família, nesse momento, quando nós nos unimos nesse ato de fé, para declarar que só o Senhor é Deus, para declarar que todo o poder pertence ao Senhor, para declarar que tudo é possível para aquele que crê, para declarar que nós cremos. Então, pela fé, nós recebemos do Senhor hoje a vitória que o Senhor nos traz. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos agora esta vida, esta família ao Senhor em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, nós estamos
aqui já quase caminhando para o final desse momento hoje. Então eu quero destacar algumas pessoas que entraram, não sei quais estão ainda aí com a gente. Nós temos aqui a Eli Paulo, temos também a nossa irmã Heloísa Ácimos, Deus abençoe minha irmã. José Dias Moreira, Deus te abençoe. Temos também o Edson Leão, Maria de Lourdes Santos Oliveira, irmã, Deus abençoe a sua vida, o nosso amado colega, pastor José Walter, pessoa que nos é muito estimado ali conosco na igreja, nos ajuda tanto, mas nesse momento também está precisando ser cuidado, né? Então, cautela aí, Zé Walter, espera, vamos esperar que no tempo certo vamos voltar. Mônica Alves, Maria de Lourdes, boa noite, minha irmã. Nilzinha Vitor, Deus abençoe sua vida, minha querida. Marlon Borges, Deus abençoe, meu amado, que bom te ver por aqui. Irmã Shirley, glória a Deus, minha irmã. Miriam Pérez, irmã Shirley Ramos, consagro meu marido, minha filha ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Minha irmã, nós unimos a irmã nesse momento para que o Senhor faça uma obra grandiosa na vida deles. Minu Teixeira, glória a Deus, Minu. Amém. Que o Senhor Jesus possa completar a obra dele em cada vida nesse momento. Meus irmãos, antes de nós encerrarmos aqui a nossa transmissão, alguns lembretes básicos, né, que a gente faz todo momento. O primeiro deles, lembrar aos irmãos que as nossas transmissões elas são feitas ao vivo e depois eu publico essas transmissões no canal do YouTube Pr. Paulo César de Carvalho. Ali você pode acessar, se inscrever no canal, apertar ali aquele sininho para quando tiver vídeo novo você receba. E você pode compartilhar esse vídeo com qualquer pessoa que você quiser. Porque no momento da transmissão, nem sempre todas as pessoas podem estar, ou também no momento da transmissão, as pessoas não têm, nem todas têm acesso ao Facebook, mas todas têm acesso ao YouTube, né? Então a gente posta ali e a pessoa pode acompanhar depois, e você também pode compartilhar o vídeo também com outras pessoas que você entende que elas precisam ouvir sobre o que nós falamos e participar conosco também, tá bom? Pode mandar para os seus amigos, sugerir a eles também para fazerem a mesma coisa lá, que entrar lá e se inscrever lá também, tá bom? Outra coisa também que eu quero sempre estar lembrando aos irmãos, nós temos os nossos compromissos financeiros na igreja, graças a Deus pelos irmãos que estão disponibilizando e estão procurando meios para que possam estar participando financeiramente na vida da igreja, e a gente sabe que nós temos as despesas com o templo, com o pessoal, que continuam as despesas normais, né? Nós temos aqui obrigações sociais e tudo mais, que nós precisamos honrar com elas. Então é preciso que você também participe, né? Então você pode acessar também, podemos te passar algumas informações sobre isso que você não tiver recebido ainda, a conta bancária da igreja no Banco Santander, ou então você pode também falar conosco que nós disponibilizaremos outros meios para que você possa entregar a sua contribuição, seu dízimo, oferta, para mantermos a obra do Senhor. Sempre lembrando que nós somos, para quem está conosco aqui, nós somos a primeira igreja batista no bairro Industrial, em Contagem, uma igreja filiada à Convenção Batista Mineira, à Convenção Batista Brasileira. Como batistas, nós não recebemos subvenção de nenhum órgão governamental. Toda nossos recursos para a manutenção de todos os trabalhos é feito através das ofertas dos dízimos. Temos também as campanhas missionárias que são feitas, onde nós ajudamos os missionários que estão no nosso estado de Minas em regiões
onde precisa a presença do missionário, no nosso Brasil através de missões nacionais, em diversos países do mundo mesmo, em meio a toda a pandemia, em todas as situações, os missionários estão lá nos campos e nós ajudamos também financeiramente através das nossas ofertas missionárias. Então, fica então o desafio para que você possa então participar financeiramente também. Então, que o Senhor possa te dar o recurso para que você possa fazer isso. Agradecemos aos irmãos que já o fizeram e continue então se esforçando nesse sentido para nós mantermos, para que quando nós voltarmos, nós voltemos numa condição favorável para darmos então continuidade ao nosso projeto como igreja. Nós estávamos vivendo um processo de reestruturação em algumas áreas da igreja e nós vamos retomar essa reestruturação tão logo nós consigamos reunir novamente. Quando vai acontecer isso, eu não posso garantir para os irmãos. Temos que aguardar o tempo certo. No momento certo, vocês serão comunicados que nós já podemos estar juntos ali no templo. Enquanto isso, nós estamos juntos, só não estamos indo ao templo. Às vezes a gente fica com aquela visão do templo. Eu estava ouvindo essa semana uma palavra muito interessante a respeito disso. Existe um movimento missionário mundial chamado Igreja Perseguida. Se você quiser conhecer mais, entra na internet, vai lá no Google, clica lá e digita lá Igreja Perseguida. E você vai ver várias ações missionárias realizadas em prol da Igreja Perseguida. São pessoas que estão em lugares onde não se pode reunir em um templo. Mas a igreja nem sabe o que é a igreja local. Eles nem sabem o que é templo, mas são igreja. Estão sempre se encontrando, estão sempre juntos ali, mas não tem templo, porque eles são impedidos de ter o templo e não deixam de ser igreja. Então, o templo é um benefício que nós temos para comunhão, para estar juntos, e nós queremos todos juntos depois que nós voltarmos às reuniões, mas nesse momento nós não podemos estar indo ao templo. Lá, a questão da igreja perseguida é porque realmente eles são proibidos de ir ao templo. Não que eles não queiram, mas que são proibidos, senão são presos ou mortos. A nossa situação, nós temos o templo. No momento certo, nós poderemos voltar para ele. Então, se prepare para isso, para nós estarmos juntos ali no templo, já, no tempo de Deus, no momento de Deus, Ele vai nos dizer, nós vamos voltar ali para o templo. Enquanto isso, nós caminhamos aqui junto, tentando ajudar, tentando te auxiliar, tentando te aconselhar, tentando te ensinar, conversando, orando. Estamos à sua disposição. Pode fazer contatos. Se você quer contato mais próximo, não tem o nosso WhatsApp, entre em contato aqui mesmo pelo Facebook, nós vamos mandar para você, mas nós queremos juntos caminhar nesse tempo. Esperamos que muito breve nós estejamos fisicamente juntos também. O Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma noite em paz, que você descanse no Senhor, que Jesus esteja na sua vida, que Jesus esteja na sua casa, que Ele seja glorificado na sua vida, na sua casa. Receba a presença de Jesus, os milagres de Jesus na sua vida hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Amém? Que Ele te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. Amém. Os teus sacerdotes brandiam